Paz do Senhor, queridos irmãos, alegria estar com você e hoje nós vamos fazer o comentário da lição 11 da classe dos jovens da nossa escola bíblica dominical. O título da lição é A Forma do Culto. O texto do dia diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. A síntese diz: Deus criou todas as coisas ordenadamente, nada veio do caos, tudo que existe tem uma razão de ser. Assim também no culto ao Senhor necessitamos de princípios básicos de organização. Então é sobre isso que vamos falar hoje, dando continuidade a esse tema da adoração e do louvor. Então, o princípio que devemos estabelecer é a liturgia. Quando fala dos princípios básicos de organização, nos referimos a uma palavra que é a palavra liturgia, que conforme a nossa lição, no seu ponto 1 já diz, liturgia é o trabalho que um cidadão define-se como o trabalho que um cidadão exercia em benefício da coletividade. Essa é a origem da palavra liturgia no mundo político da Grécia Antiga. Era então o trabalho que um cidadão exercia em benefício da comunidade ou da coletividade. A palavra aparece no Novo Testamento em alguns versículos. Por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 12, o termo grego aparece aqui da seguinte forma: porque a administração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças que se dão a Deus. A palavra administração, na nossa tradução, Almeida Revista e Corrigida, no caso, é o vocábulo grego leiturgia. Aparece aqui como administração em 2 Coríntios 9:12, e o contexto de 2 Coríntios 9 apresenta para nós o levantamento de ajuda financeira das igrejas da Macedônia e de toda aquela região em favor da igreja na Judéia. Esse é o contexto. Então, a palavra administração desse serviço, que serviço? A coleta que Paulo e seus companheiros estavam realizando nas igrejas gentílicas em favor da igreja na Judéia. Em Filipenses 2,17 está escrito: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Paulo estava preso quando ele escreve essa carta aos Filipenses, mas ele não está se importando com sua situação de prisioneiro, desde que a igreja de Filipos fosse abençoada com tudo aquilo. A palavra serviço, em Filipenses 2,17, é o vocábulo liturgia no grego. Em Hebreus 8:6 diz: mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente,
quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. O texto está falando de Jesus como nosso sumo sacerdote, e a palavra ministério refere-se ao que ele fez pelos crentes no novo pacto. Mas agora alcançou ele ministério. A palavra traduzida aqui como ministério é a palavra grega liturgia. Então nós vemos, no caso de 2 Coríntios 9:12, que os crentes da Macedônia estavam prestando um serviço em favor dos crentes da Judéia. Lembre-se que a definição de liturgia é o trabalho de alguém em benefício da coletividade. Essa era a origem do trabalho. Então nós temos aqui os crentes da Macedônia prestando um serviço em favor dos crentes da Judéia. Serviço é liturgia, ou leiturgia. Vemos também em Filipenses 2,17, Paulo, mesmo preso, mas se alegrando pelo serviço prestado aos irmãos de Filipos. E em Hebreus 8:6, Jesus servindo, ministrando em favor dos crentes. Então, liturgia, um trabalho em prol dos outros. Em relação ao culto divino, a liturgia quer indicar que cada elemento do culto, cada um dos elementos do culto, deve servir para um fim específico e contribuir para o objetivo geral, que é a adoração a Deus. Então, cada elemento, cada aspecto do culto, juntando-se ao todo, ele deve cumprir o seu objetivo, buscando a razão final do culto, que é a adoração a Deus. Então, a liturgia é justamente isso, cada elemento cumprindo o seu objetivo para que a razão de ser do culto possa ocorrer, que é a adoração a Deus. A necessidade da liturgia se encontra na necessidade de termos parâmetros em nossas reuniões de adoração. Parâmetros, limites, normas, condições em nossas reuniões de adoração. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. E nós temos diferenças entre nós, seres humanos, e temos as nossas singularidades também. Não é verdade? E a ordem e a organização do culto nos gerencia naquilo que podemos e devemos fazer e até onde podemos ir em o nosso ajuntamento. Então, quando você está dirigindo um carro, por exemplo, você é normatizado pelas regras de trânsito, pelas leis de trânsito, para que haja uma ordem no trânsito. Imagine se cada um dirigisse do jeito que quisesse, sem obedecer mão de direção, sem obedecer cruzamento, sem cumprir qualquer regra de limites de velocidade. Se não existisse absolutamente regra nenhuma, viraria um caos. Então, o culto divino ele tem que ser também organizado. E a liturgia, ela não é apenas a organização em si, mas é que cada componente funcione, cada elemento do culto funcione bem, para que a ordem que será cumprida tenha uma razão de ser, tenha um objetivo, que é o culto, a adoração a Deus. Ponto 2 da lição fala do problema da igreja de Corinto. É uma igreja que todos nós sabemos, quando Paulo escreve a sua primeira carta, passava por uma série de problemas, né? Igreja essa que foi fundada pelo próprio apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária. Mas ele, quando escreve a primeira carta, ele escreve para responder algumas perguntas que aqueles irmãos tinham
E também porque ele ouviu falar que entre os irmãos de Corinto estava tendo dissensões, contendas, e também estava faltando ordem no culto divino. E excessos nas reuniões coletivas. Estava acontecendo isso lá na igreja de Corinto, inclusive na ceia do Senhor. Estava havendo falta de ordem, excessos nas reuniões, inclusive na ceia do Senhor. E também excesso, exageros e desordem até mesmo no uso dos dons espirituais no momento da reunião da igreja. Então ali a coisa não estava funcionando bem. Os dons que estavam ali eram bênçãos, mas não estava atingindo o fim necessário, porque a situação daqueles irmãos era uma situação de contenda, de dissensões, de partidarismos. Então, o culto não tinha como ser um culto ordeiro, abençoado, porque os elementos não estavam funcionando bem. Então, olhando a primeira carta aos Coríntios, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele esclarece a importância de alguns aspectos com relação à adoração coletiva. Então ele escreve para resolver isso, mas nisso aí a gente encontra então algumas informações que nos norteiam com relação ao culto divino. Pelo menos 4 coisas o apóstolo Paulo apresenta em relação à adoração coletiva. Primeira coisa é que ele fala sobre a ordem no culto. Todo culto tem que ter ordem. Lá em 1 Coríntios 14, 40, ele diz para se fazer tudo decentemente e com ordem, porque as coisas não estavam boas em Corinto. Então a adoração coletiva, quando nos reunimos para adorar a Deus, prestar o nosso serviço ao Senhor, deve existir ordem, organizado no culto. Quando você entra numa casa, ou num quarto, por exemplo, de um adolescente que não cuida bem do seu quarto, normalmente está uma bagunça, né? Ninguém gosta de um ambiente de bagunça. A pessoa que fica ali só, porque ele fica sozinho ali no meio daquela bagunça, ele sabe como as coisas funcionam ali. Mas a mãe não gosta, o pai não gosta. Tem que se arrumar aquilo. Então imagine que é mais ou menos isso. O culto não pode ser bagunçado. O culto tem que ser ordeiro. Outra coisa com relação à adoração coletiva, é importante a edificação do corpo de Cristo. Nesse mesmo capítulo 14, o versículo 26, Paulo diz, 1 aos Coríntios, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Edificação do corpo. Então, por que também a gente se reúne coletivamente para adorar a Deus? Para que haja edificação. Outro aspecto do culto, da adoração, é o aspecto da liberdade de cada um em usar os seus dons. 14:31 também diz, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos podereis profetizar. Então é importante a liberdade de cada um em usar os seus dons. E outro aspecto está em 1 Coríntios 12, verso 11, que diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Do que se trata isso? Trata-se da direção do Espírito Santo no culto coletivo. Então veja como é importante quando nós tratamos do culto na sua forma, no seu conteúdo, na sua utilidade, na sua razão, na sua essência. Deve ter ordem, deve servir de edificação, deve haver liberdade para que os crentes possam exercer seus dons
e também a sublime e maravilhosa direção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo precisa guiar, precisa estar no controle, no comando, na direção do nosso culto, para que nós possamos verdadeiramente adorar a Deus em espírito e em verdade. O ponto 3 da lição fala sobre liturgia, formalismo e exibicionismo. O formalismo trata do quê? Trata da forma do culto. E o formalismo, a forma do culto é importante, mas no formalismo, a forma do culto é o mais importante. Não se tem liberdade para nada. Tudo fica engessado, previsível. Deus não é o centro, mas a forma. E a gente está cansado de ver religião grande, com uma forma opulenta, grandiosa, majestosa, mas só ficou ali. O importante é a forma, a apresentação. É como se o mais importante numa pessoa fosse a roupa que ela estivesse usando e não a própria pessoa. É a forma. Então, isso é o formalismo. Tudo fica engessado, tudo fica previsível. Tem que ser assim, 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 assim. Então as pessoas já sabem, vai para a igreja sabendo exatamente os passos que serão dados e como as coisas vão acontecer. É bom ter forma, mas não pode fazer da forma uma cela onde o culto fica preso. Uma prisão onde o adorador não tem liberdade. Não se pode mexer em nada, porque a coisa já veio pronta. A forma é importante, mas não é o mais importante. Nela pode-se mexer, se for necessário, para que o centro seja Deus. Porque às vezes a gente se conforma e acha cômodo, né? Melhor, já é uma coisa costumeira, então vamos manter do jeito que está. E também não estou dizendo que tem que se mudar tudo. Não, mas estou dizendo o seguinte, quando nós valorizamos mais a forma do que o conteúdo, quando nós valorizamos mais o cronograma, a maneira de fazer as coisas, dentro de tal e tal denominação, porque cada uma faz desse jeito, e é assim que tem que ser, porque... Não, nós devemos entender que acima da forma está o Deus a quem cada um adora em espírito e em verdade. Então deixa a forma no lugar dela, é importante, mas como um ponto de partida, não como alvo, como o principal, como o mais importante. E se não for daquele jeito, não tem adoração. Não pode ser assim. Então, isso fala do formalismo. Agora, fala também do exibicionismo. O exibicionismo, tá? Formalismo e exibicionismo. Aqui, às vezes, vai cair para o extremo. Então, você veja, tanto o formalismo quanto o exibicionismo são dois extremos que se deve evitar. Porque no exibicionismo, a própria lição fala dos excessos, da falta de ordem. Da falta de ordem. Falta de ordem em que aspectos? No aspecto do louvor. Onde se vê mais excessos hoje em dia? No louvor. Exageros. Tira-se do objetivo principal e cai nos excessos. Louvor, ministração de oferta, eu nunca ouvi falar disso na Bíblia. Que a oferta é um serviço. Paulo fez aquele serviço, mas os irmãos arrecadavam, no primeiro dia da semana, ele foi lá, os seus companheiros foram buscar o recurso nas igrejas gentílicas para que pudessem ser enviados à igreja em Jerusalém. Mas o que acontece às vezes em certas reuniões de crentes é que o momento da oferta torna-se uma ministração e toma conta de tudo, vira um exagero, vira um excesso, que também não pode acontecer dessa forma, porque parece que toma-se um tempo muito grande para arrecadar dinheiro das pessoas. O emocionalismo incontido também é um excesso terrível.
Porque nós somos seres emocionais, é gostoso sermos emocionais, mas devemos ter limites nas nossas emoções. Devemos entender até onde podemos ir numa reunião coletiva, para a coisa não se tornar indecente, né? Porque lá em Coríntios 14, 30, Paulo diz, e está falando do culto, ele diz que faça-se tudo decentemente. Então, às vezes, alguns emocionalismo se tornam verdadeiras indecências. Outra coisa que mostra a falta de ordem, às vezes, no culto, é a falta de respeito a horários. Não se respeita horários. Claro que nós não estamos querendo dizer aqui que tem que começar pontualmente da hora, terminar pontualmente da hora, mas tudo que tem ordem tem hora. Então é importante ter hora para começar e hora para terminar. Principalmente para começar e terminar, às vezes não dá para terminar exatamente na hora, mas não se pode exceder demais. Porque não se pode começar um culto 7 horas e no nosso contexto que nós vivemos, um culto normal, e terminar 11 horas da noite, 10 e meia da noite, ninguém aguenta, é muito tempo, não muito tempo para adorar a Deus, porque para adorar a Deus a gente vive adorando a Deus, mas numa reunião as pessoas têm que ter limite. Normalmente a reunião é 2 horas de reunião, então 7 até as 9, 7 e meia até as 9 e meia, ou 7 e meia até as 9, enfim, tem que se ter limites. É importante isso, e algumas pessoas querem defender a sua falta de pontualidade, falta de respeito ao horário, e diz assim, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim, mas quando você não era crente, você ficava nos bailes até de madrugada. Mas isso era quando eu não conhecia Jesus, não tinha regra na minha vida, não tinha norma nenhuma, agora eu tenho. Então não é porque eu era desregrado no mundo que eu vou ser desregrado na igreja. Não, eu aprendi a servir a Deus, tem que ter ordem, tem que ter norma. Então nós devemos ter ordem e decência em nosso culto coletivo. Esse é o princípio da liturgia. E que ao final dele o Senhor tenha sido glorificado. Porque Deus tem que ser glorificado ao final de cada reunião. E que seu povo tenha prestado uma adoração que lhe foi agradável. Pois só assim nós seremos edificados e abençoados. Então a ordem, a organização, o uso dos dons, a forma do culto, cada elemento do culto, louvor, a pregação da palavra, que é um elemento extremamente importante do culto também, o testemunho que pode ter também no culto, todo momento, a própria oferta, sem exageros, na tal chamada ministração, e tantos outros aspectos, que tudo funcione corretamente, que os dons sejam liberalmente usados com graça e unção de Deus, para que o povo possa ver harmonia, Deus no seu Espírito comandando todas as coisas, orientando quem está na direção, orientando quem está ali no gerenciamento do trabalho, cada um sensível ao Espírito Santo, para que haja um todo harmonioso, como se o culto fosse uma coisa completamente bem ordeira, bem vestida, bem organizada, e forma todo aquele conjunto que glorifique a Deus. É exatamente isso que nós tratamos com relação à liturgia. Que cada um presta aquilo que foi prestar, que é adorando a Deus, mas dentro de um contexto organizado, que nós chamamos de culto na igreja, culto na casa de Deus, tão importante, e que nós saímos dali edificados, saímos dali abençoados, e Deus foi exatamente glorificado, porque é para isso que nós nos reunimos, afinal, para glorificar a Deus. Que Deus continue dando vitória e bênçãos a você.